Vamos lá. Vamos revisar bioenergética, tá? A gente vai revisar isso aí, tá? Bioenergética, ou seja, é a energia da vida, tá? E, em primeiro lugar, a gente se depara com isso aqui, ó. Respiração celular. Qual a definição de respiração celular? Respiração celular é a quebra da matéria orgânica por oxidação, tá? E aqui tem um parêntese que ele explica principalmente glicose, tá? Ou seja, é a oxidação da glicose para gerar energia, tá? Ou seja, é uma reação catabólica e exotérmica, tá? Ou seja, temos uma reação acontecendo, tá? E essa reação libera calor, tá? Essa reação libera calor e ela também é catabólica, ou seja, ela é destrutiva, ela quebra a glicose geralmente, tá? Ou seja, temos um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui tem uma molécula de glicose em que ela é quebrada em duas glicosezinhas menores e gerando ATP, tá? Que é gerando esse ATP que a gente consegue fazer a nossa energia, tá? Temos aqui alguns combustíveis para a respiração celular, tá? Alguns deles são a própria glicose, temos outros glicídios também, tá? Proteínas, tá? Quando a gente temos alguns fisiculturistas em que passam por uma sessão de Covid-19, por exemplo, como foi o caso do Júlio Balestrin, ele acabou perdendo os seus músculos, tá? Ou seja, acabou perdendo proteína. Foi vítima dessa respiração celular, tá? Também temos lipídios, tá? Que no caso são gorduras. E também substâncias biodegradáveis, como petróleo, tá? Petróleo também pode ser usado como energia, tá? Agora temos um conceitozinho aqui chamado biorremediação, tá? Ou seja, remédio de biologia. O que seria isso exatamente? Seria o uso de seres vivos, ó, para remover ou limpar poluentes do meio, como bactérias consumidoras de petróleo. Então temos o exemplo aqui, né? Olha só. Aqui, em verde, nós temos as bactérias consumidoras de petróleo e aqui em preto, esse líquido é o próprio petróleo, tá? Então, aqui em vermelho só deixei destacado, para você visualizar essa questão das bactérias consumidoras de petróleo. Agora é importante, uma glicose tem mais ou menos 686 quilocalorias por mol, tá? Isso aí é um dado curioso para você estar anotando no seu caderno. Perceba também que a energia ela é liberada gradativamente, tá? Em 38 ATPs. Ou seja, se temos um bloco, deixa eu desenhar aqui, ó. Se temos um bloco de energia e ele é queimado, a energia vai ser liberada aos pouquinhos, tá? Não vai ser liberado tudo de uma vez, vai ser liberado aos poucos. Agora a gente vai ver como é que funciona a quebra do ATP. A quebra do ATP se dá no seguinte, ó. A gente tem uma molécula aqui de adenosina trifosfato, que no caso é uma adenosina trifosfato. O que seria trifosfato? 3 fosfatos, tá? Ou seja, tem aqui as moléculazinhas do P. E aí, a gente vai somar quimicamente com a água, tá? E aí a gente vai quebrar esse ATP em ADP, né? Adenosina difosfato. E aí a gente vai formar um fosfato inorgânico, tá? Que é esse H3PO4, tá? Ele é o fosfato inorgânico, tá? E aí vamos liberar 7,3 quilocalorias por mol. Isso aqui é outro dado curioso para você estar anotando no seu caderno, para você que está fazendo vestibulares tradicionais, tá? Agora, temos a dupla quebra do ATP, tá? Vou dar um zoom aqui para você visualizar, que aqui nós temos uma dupla quebra, tá? Temos aqui o A e os 3 fosfatos, e ocorre uma quebra nesse fosfato e nesse fosfato, tá? Ou seja, se a gente pegar um ATP, que é uma adenosina trifosfato, e aí a gente reagir com a água junto com enzimas AMP transferases, a gente vai formar um AP, que é uma adenosina fosfato,
E a gente vai formar um pirofosfato inorgânico, tá? Ou seja, ele não é orgânico, porque ele não tem hidrogênios e carbonos ligados a sua, essa sua reação química, tá? Ou seja, é um H4P2O7, ou seja, 4 hidrogênios, 2 fosfatos e 7 oxigênios, tá? E a gente também libera 14,6 quilocalorias por mol, tá? Agora na respiração celular propriamente dita, tá? Que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Respiração aeróbica, definição. Ela transforma a matéria orgânica em matéria inorgânica, ou seja, ele pega aquilo que é orgânico e transforma em algo inorgânico, tá? E ele usa o gás oxigênio como reagente oxidante, ou seja, o gás oxigênio ele vai ser usado como agente oxidante, tá? Então, se a gente tiver aqui o nosso bloco orgânico, o oxigênio vai vir, vai roubar os elétrons, porque oxidar é isso, e aí vai acabar formando o quê? Algo inorgânico, tá? É isso que vai acontecer. Olha só. E a respiração anaeróbica? Ela rende menos energia do que a aeróbica, tá? Porque a aeróbica, com a utilização do oxigênio, ele vai necessitar de muita energia, tá? Ele vai liberar muita energia, melhor dizendo. Já a respiração anaeróbica, ela não usa oxigênio, tá? E existem alguns tipos de respiração anaeróbica, tá? Os tipos de respiração anaeróbica são a desnitrificação, tá? Que usa NO3 como agente oxidante. Ou seja, a gente vai ter aqui uma molécula de glicose, ou seja, temos aqui C6H12O6 mais o NO3-, tá? E aí, o que vai formar? A gente vai formar um CO2, tá? Um dióxido de carbono, e liberando água também, tá? Também vamos liberar um gás nitrogênio e vamos liberar também energia, tá? Isso é um tipo de respiração anaeróbica. Agora, a segunda forma de respiração anaeróbica é a fermentação. Nós temos a fermentação lática e a fermentação alcoólica. Mas o conceito de fermentação é o seguinte, ela não vai utilizar nenhum agente oxidante, tá? E a oxidação, ela é parcial, ela não é total, ou seja, a gente não consegue extrair toda a energia dela de uma vez, tá? E nem aos poucos, ela é uma oxidação parcial, tá? Ou seja, ela ainda vai formar produtos produtos orgânicos, porque como ela oxida parcialmente vai ser liberado inorgânico, tá? Ou seja, a gente vai ainda ter opções orgânicas no final, tá? E ela também tem baixo custo tem baixo lucro de energia de ATP, tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui, que é a fermentação lática. A fermentação lática ela ocorre da seguinte forma. Temos aqui a molécula de glicose, tá? E a molécula de glicose, ela é transformada em ácido lático e energia, tá? O ácido lático ele é orgânico, como eu disse, né? E ainda possui o final orgânico, tá? Porque é uma oxidação parcial. Agora, a fermentação alcoólica, que é o segundo tipo de fermentação, ela ocorre da seguinte maneira. Temos a glicose, e aí ela é transformada em etanol e liberando CO2, tá? E aí ocorre também a liberação de energia. O CO2 é inorgânico e o etanol é orgânico, porque tem carbonos e hidrogênios ligados entre si, tá? Agora, os tipos de seres quanto à respiração celular, tá? Porque nós temos tipos de seres que variam na respiração celular, tá? Nós temos os seres que são anaeróbicos restritos, ou seja, o gás oxigênio para eles é fatal, tá? Como está descrito aqui. E eles vivem em alimentos enlatados e em ferrugem, tá? Como ocorre com o botulismo e o tétano. O botulismo é o seguinte: nós temos aqui um alimento enlatado,
tá? Deixa eu pegar aqui para desenhar. Temos aqui um alimento enlatado. E aí, o que que acontece? Com esse alimento enlatado, pode acontecer com bactérias botulismo estarem liberando um gás carbônico, tá? Ou qualquer outro tipo de gás. E o que que acontece? Quando é liberado o gás em um ambiente fechado, o potinho estufa, tá? Ele estufa para fora. Então ele é estufado aqui para fora, né? Olha só. E aí a bactéria Clostridium botulinum, tá? É a bactéria que acaba com você. Também temos a bactéria, olha só, do tétano, a Clostridium tetani, que é a do tétano, né? Quando você corta em um ferro enferrujado, você se lasca todinho, tá? E olha só, temos os aeróbicos facultativos, tá? O que é facultativo? É porque não é obrigatório, tá? Ou seja, ele não é um aeróbico obrigatório, tá? Ele faz ambas as respirações, tá? E um exemplo deles é o lactobacillus, que faz fermentação lática em leite, tá? Já nas leveduras ocorre a fermentação alcoólica, tá? Ou seja, no ambiente sem gás oxigênio possui menor produção de ATP, né? Porque como a gente viu, o ATP ele depende se ele for produzido em um ambiente que possui oxigênio ou que não possui oxigênio, tá? Ou seja, se ele for produzido num ambiente com oxigênio, vai render muito. Se for produzido num ambiente sem oxigênio, vai render pouco, tá? Agora, os aeróbicos restritos, tá? Eles vivem em meios com oxigênio, tá? Porque é aeróbico restrito, ou seja, é um aeróbico que é estritamente só com oxigênio. E ele faz ambas as respirações, tá? Mas como assim? Olha, a gente é aeróbico restrito, tá? Se você ficar sem respirar, você morre. Então, como é que a gente consegue fazer ambas as respirações? A gente consegue fazer as respirações normalmente, tá? Como respirando nesse exato momento, ou também quando o seu músculo ele é tracionado, tá? E acaba liberando aquele ácido lático lá, tá? No seu músculo, por isso que você sente ele doendo, tá? Aquilo ali é ácido lático. Ou seja, nós temos aqui algumas etapas para a quebra da glicose totalmente, tá? Nós temos aqui a glicose e ela passa pelo ciclo de Krebs e pela fosforilação oxidativa, tá? Ou seja, temos a glicose que passa pela glicólise, ou seja, a glicólise é a quebra da glicose, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Agora, olha só, como é que ocorre a glicólise? Nós temos aqui a célula, tá? Aqui temos o núcleo, tá? Núcleo com DNA. Aqui em verde temos uma pequena glicose, temos aqui a mitocôndria e aqui um NADH com 2 elétrons, tá? Mais um hidrogênio que ele pega da própria célula, tá? Agora, como é que ocorre a glicólise? Tem toda a descrição aqui, ó. Olha só. Ela ocorre no citosol e sem oxigênio, ou seja, ela ocorre aqui, ó, nessa região da célula, tá? Ela ocorre nessa região da célula. E a glicose, ela é quebrada em dois, ou seja, imagina um bloco, tá? Que ele é quebrado em dois bloquinhos pequenos. É assim que funciona a glicólise, ou seja, é a quebra. Ela é quebrada e o nome desses bloquinhos pequenos são piruvatos, tá? E gasta 2 ATPs, tá? Tendo um rendimento bruto de 4 ATPs, ou seja, para você quebrar, você tem que fornecer energia, tá? É a energia da porrada que você dá na glicose, tá? E para fazer a glicólise, você gasta energia, um pouco de energia para dar o murro na glicólise. E aí,
você vai ter um rendimento depois de 4 ATP, ou seja, um rendimento líquido de 2 ATPs, tá? Na quebra de cada piruvato, libera dois hidrogênios e 2 elétrons, tá? Ou seja, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e 2 elétrons. Onde 2 dos 4 são liberados no citosol. Ou seja, já os outros 2 elétrons e 2 hidrogênios são capturados pelo NAD+, tá? Ou seja, olha só. Aqui nós temos o NAD, tá? E o NAD ele vai pegar 2 elétrons e um hidrogênio. E o outro hidrogênio ele vai ser solto no citosol, tá? Então é isso que acontece. Nossa descrição. Agora, olha só, temos mais algumas coisas para terminar. A gente tem, olha só, a fase pré-cíclico de Krebs, tá? Que ela ocorre também, ela é chamada de oxidação do piruvato, ou descarboxilação. Ela ocorre na matriz mitocondrial e com presença de gás oxigênio, tá? Ou seja, nós temos aqui a mitocôndria, tá? E na mitocôndria nós temos a membrana externa, nós temos também o espaço intercelular, intermitocondrial, e aqui nós temos as cristas mitocondriais, tá? E aqui os oxigênios dentro da mitocôndria, tá? Agora, como é que funciona? Olha só. Nós temos, formando 2 piruvatos, né? São 2 piruvatos, ou seja, C3H4O3, e a gente vai tirar um CO2 dele, tá? Tirando o CO2 dele, a gente vai ficar com 2 piruvatos de C2H4O, tá? E ainda a gente vai tirar um hidrogênio dele, formando aqui 2 moléculas de acetil, tá? Que é um C2H3O. E a gente vai ligar ainda com um acetil-CoA, tá? Ou seja, o nome disso aqui é um acetil-CoA. E a gente também vai liberar 2 NADH. Agora, o ciclo de Krebs, como é que funciona? Olha só, a gente tem aqui os carbonos ligados ao acetil-CoA. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar eles a uma molécula de oxaloacetato, que possui 4 carbonos, tá? E aí a gente vai pegar, e assim que a gente fazer essa ligação, por que a gente vai fazer isso? Imagina um lápis. Um lápis normal, se você quebra ele no meio, é bem fácil. Agora, se você quebrar um lápis bem pequenininho, do tamanho da sua unha, é quase impossível. É exatamente isso aqui, ó. É minúsculo isso aqui. Por isso que a gente precisa ligar a uma molécula maior para fazer isso aqui, ó. Tchic, tchic. Fazer 2 quebras, tá? E aí, o nome disso aqui vai ser um citrato. E a gente vai formar um C4H4O5, tá? Formando, enfim, 2 carbonos no final, tá? Ou seja, a gente consegue gerar 2 citratos, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs, tá? Agora, a fosforilação oxidativa é o seguinte, ó. Você pode ver que é bem complexo, mas vamos dar nome aos bois, tá? O nome disso aqui é citocromo, tá? Desse coisa verde. E as cristas mitocondriais, tá? O nome desse coisa verde também pode ser chamado desidrogenase. NADH desidrogenase, tá? Agora é o seguinte, como é que vai acontecer aqui a situação? A gente vai ter a quebra da glicose, tá? E aí vai ser liberado aqueles NAD, né? O NADH, com 2 elétrons e o hidrogênio.
Você pode ver que tem as setinhas aqui, né? Ou seja, ele vem caminhando para o citocromo e aí ele joga um elétron aqui, tá? E aí esse elétron, ele vai voar para cá, vai voar para o próximo, vai voar para o próximo. E isso aqui vai gerar na ATP sintase um fluxo, tá? Junto com ele também vai hidrogênios, tá? Ou seja, hidrogênios são jogados aqui para fora. Aqui o hidrogênio aqui, aqui também, aqui também. Cada passagem dessa joga um hidrogênio para fora, tá? Aí aqui no final esse elétron, ele vai juntar aqui, ó, no oxigênio, tá? E nesse oxigênio vai juntar também 2 hidrogênios formando água. Por isso que tem saliva na sua boca, isso é água, tá? Agora também temos aqui a passagem do hidrogênio, tá? Porque ele volta aqui para dentro através da ATP sintase, que vai girar essa turbina, formando aqui embaixo, ó, ATP, tá? Que é uma forma bem resumida. E a passagem de hidrogênios por aqui também é chamada, ó, de força protomotriz ou gradiente quimio-osmótico, tá? Pela ATP sintase. Mas por que que os elétrons eles viajam dessa forma, né? Porque olha só, a eletronegatividade, tá? Ou seja, quanto mais para a direita, mais ele gosta de elétrons. Então é necessário que se faça esse empuxo, tá? Essa passagem de elétrons. Agora, o que é que acontece? Vamos estudar agora os inibidores e bloqueadores e desacopladores, tá? Um inibidor, ele vai inibir a cadeia transportadora de elétrons, inibindo o bombeamento e a síntese de ATP, ou seja, o inibidor ele ocorre aqui, ó. É aqui que ele vai atuar. Ele vai inibir a passagem de elétrons, tá? De um para o outro. Ele vai inibir aqui, diretamente no citocromo, tá? Ou seja, temos alguns exemplos aqui, como cianeto e monóxido de carbono. Eles são inibidores, tá? Agora, o bloqueador, ele impede diretamente a síntese de ATP na ATP sintase, tá? Ou seja, ele vai quebrar exatamente aqui, ó. Ele vai ficar aqui e aí ele vai bloquear, literalmente, o fluxo de ATP, tá? Agora, o desacoplador, ele vai permitir o retorno de hidrogênios por outras rotas que não a ATP sintase. Isso gera calor e diminui a síntese de ATP, ou seja, vamos traduzir isso. Ele vai voltar para dentro da matriz mitocondrial por outras rotas que não a ATP sintase. Ou seja, aqui, ó, ele vai abrir fendas aqui. E aí, o hidrogênio, ele vai vir e voltar por aqui. Isso não vai gerar ATP e vai gerar calor nessa região, tá? Agora é isso.